O Ministério Público pediu o arquivamento disso. Você se sente magoado com o que aconteceu? Você sente que ingratidão da parte dela? Olha, o que aconteceu com isso foi realmente uma coisa bem inesperada. Sem dúvida alguma, Mas também, ô Feltrinho, eu já passei por algumas vezes isso, e todas as Aonde? vezes. Na Band? Não, de ingratidão. Eu já ajudei muito comediante que chegou de outros lugares, outras cidades, pediu oportunidade, e eu sempre cavei oportunidade, sempre procurei ser amigo, sempre procurei. Aquele negócio que a gente começou falando no início, né? Eu vou falar uma coisa. Eu sempre procurei fazer para os outros o que eu gostaria que fizesse comigo. Eu sou uma pessoa que eu considero que Deus me abençoou muito. Eu sou uma pessoa que eu tô hoje em uma situação que da onde eu venho, eu jamais imaginei na minha vida que eu poderia chegar nessa situação. E não acho que é a minha capacidade, acho que é uma bênção de Deus. Eu acredito que eu não confio na força do meu braço, embora eu trabalhe muito, trabalho como se Deus não existisse, mas eu com a plena certeza e convicção que se Deus não abençoar, meu trabalho é em vão. Então eu sou uma pessoa que me considera muito abençoada por Deus. E eu, sempre que alguém me pede alguma coisa, eu tento fazer por essas pessoas tudo que eu posso, porque Deus fez por mim tudo que eu não merecia. Então, eu já teve muito comediante que chegou pedindo oportunidade, eu fiz o meu melhor, fui generoso, fui legal, e depois, lendo tweetada, lendo coisa na internet, eu descubro que esse cara virou militante e hoje me odeia. Então isso aconteceu comigo, e todas as vezes foi por causa de política. Pessoas que eu ajudei de fato, que eu fui generoso, que eu fui bacana, de repente eu entro na internet e o cara tá lá, me xingando, porque Você durante ainda é do hoje. partido dele. E mais do que isso, hoje um pouco menos, mas 10 anos atrás, 5 anos atrás, era da moda me xingar. Quem me xingasse em público, quem cortasse minha cabeça em público, ganhava biscoitinho da Beautiful People. As pessoas queriam ir pra Globo, queriam ir pra rodinha do Leblon, sabiam que me xingar fazia ganhar ponto. Faziam o jornalista chamar ele de, olha esse cara, vem pra cá, porque eu era persona não grata, porque eu criticava o Lula, o PT, o PSOL, né? Então, isso é sacrossanto, não se mexe com isso. Eu mexia, eu fazia piada, eu zoava, e aí as pessoas começaram a entender que ganhavam pontos. E eu acho que o caso da Juliana foi uma coisa que ninguém esperava que isso acontecesse. A Juliana, eu nunca chamei a Juliana para ser do De Noite, pro Agora é Tarde, né? Que a gente começou lá no Agora é Tarde. Eu não escolhi a Juliana para Agora é Tarde porque ela era negra. Eu escolhi a Juliana porque ela era uma pessoa bacana, simpática, carismática e competente. E eu entendi que ela era uma ótima pessoa para estar com a gente. Eu não escolho as pessoas por causa do sexo, da raça, da cor da pele, da opção sexual. Eu escolho as pessoas para trabalhar comigo, pessoas que eu admiro, que eu vejo qualidade. Para mim, assim, se você é preto, branco, gay, homem, mulher, eu não dou a mínima para isso aí. Eu dou a mínima se você tem competência, tem caráter, é uma boa pessoa, são os valores que eu levo em conta. Cor de pele, sexualidade, sexo, para mim, tô nem aí. E a Juliana foi o caso. E a gente sempre se deu bem, sempre trabalhou junto. Mas eu não sei o que aconteceu, não sei exatamente o que aconteceu. Nunca tive uma conversa a esse respeito da Juliana, porque de um tempo para frente a Juliana começou a ficar muito distante. Nunca entendi direito por quê, nunca mudei minha postura, mas a Juliana começou a dizer que algumas piadas não. Ah, não quero mais brincar, não quero mais fazer, não quero mais servir cerveja pro convidado, não quero mais isso, aquilo. E eu fui falando: tá bom, tá bom, tá bom. Faz o que você gostar, o que você sentir à vontade. Foi se afastando. Aí aconteceu o episódio do Otávio Mesquita. Ainda quando aconteceu aquilo dos áudios que eu vazei, nosso relacionamento era completamente normal. Se você vê minha conversa com ela no áudio, É graças a Deus, verdade. eu sou um cara que sou amigo dela. E eu tô falando assim: eu não vou entrar em juízo de valor se o Otávio Mesquita fez ou não fez. Eu não vou nem dar minha opinião aqui, Juliana. Mas se você acha que fez, eu tô do seu lado. A gente tem os vídeos e vamos tirar essa história limpa. Então eu ofereci para Juliana algumas coisas. Primeiro, Advogado, doutor Maurício. várias coisas. Vamos conversar você e o Otávio Mesquita para ver se teve mal entendido? Não. Vamos no compliance? Não. Vamos no RH? Não. Vamos na delegacia? Não. Meu advogado está à sua disposição? Eu não quero. O que você quer? Quero isso, então eu te dou isso. E se você mudar de ideia, eu estou com você. Então, quando ela aparece em público, do nada, dizendo que eu não dei apoio a ela, que eu fui racista, eu paro e falo, ela tá falando comigo igual gente que não me conhece fala para cortar minha cabeça. Ela tá falando comigo igual militante Para você de ser partido demitido. político fala. Igual militante fala. Tipo assim, ó, o Danilo é racista, o Danilo é a favor do estupro.
estava do lado do Danilo, fui estuprada e o Danilo ficou do lado do estuprador e só porque eu sou preta e pobre? Ela não fala isso? Falou. Como que assim, cara? Que uma pessoa que eu escolhi para trabalhar comigo, que é preta e pobre, hoje ela não é mais pobre, pelo contrário. Você viu a notícia que ela pediu para a justiça? Justiça gratuita. Por que o Ministério Público não deu justiça gratuita? Porque ela ganhou 400 mil reais no ano passado. Porque ela não é mais pobre. Ela estava dizendo, uma das coisas que ela disse é assim, você fica do lado da Calabresa, será que se ela fosse preta e pobre você ficaria? Porque do meu lado você não está? Como que eu não fiquei do lado dela? E o que acontece é o seguinte, ela diz o seguinte, o Danilo não ficou do meu lado porque eu não sou branca e rica como a Calabresa. Primeiro que a Juliana é rica, eu dei uma carreira para ela que deixou ela rica. Não sei hoje o que ela fez com o dinheiro, mas que ela quando eu vim da Band... Mais do que 99% da população. Nenhuma pessoa com uma posição igual a dela na TV ganhava o que ela ganhava. Eu negocio o salário dela. Nem na Globo, é verdade. É isso, não tem. Tá? E tem o seguinte, ela diz aqui da Calabresa você ficou do lado em público. Mas o que acontece? Eu sabia do caso da Calabresa, que depois teve vários desdobramentos, e você foi um cara que deu muitos desdobramentos aqui, mas a princípio eu sabia do caso da Calabresa em particular, eu não tinha maiores detalhes. E em todo momento que a Calabresa falou comigo em particular, eu jamais dei uma opinião pública a respeito. Mas você sempre acreditou nela? Sempre acreditei nela, porque você também... é meio que o padrinho dela, não é? Não, mas não é por isso não, é porque eu também tive... problema com o Mellin. Eu também tive muitas experiências com o Mellin, que eu não tenho problema em dizer que eu acho o caráter dele duvidoso pelas experiências que eu tive com o Mellin. Então, e eu conheço a Calabresa e conheço o Mellin. E eu sempre duvidei mais do caráter do Mellin do que da Calabresa pelas experiências que eu tive. Mas o que eu tô querendo dizer aqui sobre a Juliana é o seguinte. A Juliana me acusa que eu fiquei do lado da Calabresa e não dela em público. Só que o que acontece? Eu conhecia a história da Calabresa em particular há muito tempo. Eu nunca me expressei em público a esse respeito. Eu só me expressei em público a respeito da Calabresa o dia que a Calabresa decidiu tornar a história dela pública. Eu não tenho o direito de pegar uma história que estava em particular com alguém e torná-la pública. Apenas o dia que a Calabresa foi na revista Piauí, deu declaração, entrevista, aí eu me senti no direito de vir em público e prestar meu apoio à Calabresa. Só que a Juliana nunca, como você ouve nos áudios, ela jamais quis deixar a história pública. Então como que eu posso aparecer em público e apoiar a Juliana? Então a Juliana me acusa que eu apoiei a Calabresa, mas não ela. Só que a Calabresa eu só apoiei o dia que a Calabresa deixou a história pública. E a Juliana nunca quis deixar a história pública. Você mudou de ideia com relação à Calabresa em alguma coisa? Cara, eu conheço bastante coisa do que a Calabresa disse. E eu também vi muita coisa que você disse a respeito do Mellin. Eu tenho minha opinião Eu acho também que assim, rei deposto é rei morto, né? Enquanto o cara tá lá... Enquanto o cara tá lá no trono, eu sempre achei nojentas as brincadeiras do Mellin ali, mas era aceitável enquanto ele tava no trono, né? Depois que o cara é deposto, aí aparece todo mundo. Mas eu acho que ele, não sei assédio sexual, mas eu acredito em assédio moral, porque eu conheço ele, mas enfim, também tem o caso o Mellin me processou e perdeu também, porque eu fiz piada com as notícias e ele perdeu. Mas eu tenho minhas experiências com ele, assim. Que eu não acho que ele é um cara muito correto também, mas enfim. Ele acabou salvando por causa de áudio também, de mensagem, né? Exato. E como é que tá o caso dele hoje? Eu sou acusado de violência psicológica, né? Você? Eu sou acusado, estou sendo processado pela Calabresa, mais 7 mulheres, porque minhas matérias, segundo ela, causam distúrbios psiquiátricos nela. E na promotoria do Rio de Janeiro, 4 promotoras, tá aí ainda? Tá travado. Não, tô aqui, tô ouvindo. 4 peritas judiciais, uma promotora, depois mais 3 promotoras falaram que eu fiz o meu trabalho de jornalista. Mesmo assim, a juíza acatou e me transformou em réu. Então, eu e o Márcio Mellin somos réu por violência psicológica contra elas. Meu caso é o primeiro caso da história do mundo de violência psicológica como jornalista. Eu não sabia disso, mas acho um absurdo, cara. Você é um cara que estava dando notícias, estava apurando, você estava dando notícias. Não pode agora, porque elas são mulheres e eu estou fazendo perseguição. O seu caso eu acho um absurdo.